Salve, salve! Ednilson Lourenço de Moraes, direto da Central de Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil, CDF Brasil, Assessoria e Treinamentos. E hoje nós teremos uma aula de Howard Gardner, é o autor, assim, das múltiplas inteligências, um grande educador, assim, não é? E quem foi esse Howard Gardner? Um psicólogo que trabalhou as questões neurológicas do cérebro para poder compreender e, assim, instituir a sua teoria das múltiplas inteligências, não é? Ele foi um psicólogo cognitivo da teoria do conhecimento e educacional, autor das múltiplas inteligências, com seu nascimento em 1943, não é? Hoje, assim, em 2014, está com 71 anos. Então, o que ele vai nos falar, Howard Gardner, não é? Inclusive, quando eu terminei, assim, o meu curso de graduação, não é? De graduação, assim, foi o meu autor, assim, um dos autores que eu mais aprendi, assim, e foi o qual eu usei na minha monografia. Então, ele vai instituir essas múltiplas inteligências e os elementos básicos que vai compor essa teoria, não é? A partir da década de 80. E por que ele vai elaborar isso? Porque ele diz que as normas convencionais traduzem apenas a concepção da inteligência vigente na escola, que é limitada à valorização da competência lógico-matemática e linguística, não é? Então, as demais faculdades, ele vai dizer que também são produtos de processos mentais, não é? Então, vamos lá. Vamos destrinchar, assim, os processos mentais daqui a pouco, assim. Vamos fazer a introdução geral e aí depois a gente vai destrinchar, assim, essa teoria das múltiplas inteligências, falando, assim, de cada uma delas. A educação, dentro da teoria das múltiplas inteligências, é aquela que privilegia a compreensão, o que significa aprofundar em diferentes matérias, tendo isso como objetivo as múltiplas inteligências. Não é? Ela é elencada toda nesse sistema de aprender com compreensão, não é? E ela faz assim que os alunos partam da criação, de interessar-se para as coisas, através de analogias, de metáfora e o mais importante, isso representa diferentes formas de pensar sobre um tema. Um profundo conhecedor, assim, ele é capaz de enxergar um tema em vários aspectos. Ele tem que usar as múltiplas inteligências. É o que deveríamos fazer com as crianças, reconhecendo, assim, suas competências, ajudá-las a encontrar opções que usem essas competências, mas também ampliar a sua compreensão, para que possam pensar de muitas formas diferentes, utilizando as competências que possam ter. Então, aí vejamos o seguinte, a teoria das múltiplas inteligências. O que é essa teoria das múltiplas inteligências? É o potencial biológico. E mais do que isso, a inteligência ela está associada à capacidade de resolver problemas, resolver coisas que sejam socialmente úteis. Gardner vai nos dizer que para criar uma coisa, você não tem só uma forma de criação. Você tem forma de criações na arte, na música, uma criação voltada para a sua profissão e assim por diante. Temos muitas coisas diferenciadas. Então ele estuda o cérebro, ele estuda essa parte neurológica, não é? Onde está localizada a fala e a capacidade de ver. Então temos assim as estruturas da mente. Em sua primeira versão ele vai nos falar sobre as 7 inteligências, não é? Que são identificadas. Significa que elas são fechadas? Que elas são acabadas? Não. Significa que elas têm que ser, conforme ele vai estudando o cérebro assim, ele vai identificando onde elas estão presentes. Mas não é uma coisa fechada. Elas também são infinitas? Não. Depois uma vai se associar a outra. Isso vai ficar claro daqui a pouco, não é? Então ele vai identificar 7 tipos de inteligência no primeiro momento, assim que ele começa a trabalhar a sua teoria, não é? Então, por exemplo, nós temos a inteligência espacial.
que é a capacidade de olhar para o espaço e fazer transformações. Essa é uma das inteligências, não é? De formar um modelo preciso de uma situação espacial. Então as pessoas têm noção de espaço, de identificação de mapas, de lugares. E aí nós temos então engenheiros, navegadores, escultores. Então essa noção de espaço é espacial. Temos também a inteligência corporal sinestésica. Não necessariamente é nessa ordem que eu estou dizendo aqui, viu? Isso, mas está lá localizada no cérebro. Presentes ou manifestam em todos aqueles que fazem do corpo o pensamento para a manifestação da arte. Então aí nós temos essa corporal sinestésica, não é? Que usa o corpo de diversas maneiras, se apropriando assim de fazer uso intenso com seus movimentos. Vou dar um exemplo da corporal sinestésica. Temos uma jogadora de basquete. Quando ela olha lá para... Ela está num canto da quadra. O outro canto da quadra, ela precisa de jogar bola e passar para os seus companheiros ou companheiras para fazer, por exemplo, para jogar bola, arremessar e fazer os seus pontos. Ela tem que elaborar, de repente, olhar toda a estratégia que ela vai fazer. Quem está nervoso, quem não está nervoso, como está andando, quem anda mais rápido. Então, essa maneira de saber lidar estrategicamente e resolver situações, problemas, podemos, assim, aderir à corporal sinestésica. Não é? Então, aí nós temos também a lógico-matemática, que é a inteligência que determina a habilidade para o raciocínio dedutivo, não é? Isso. Então, de dedução. Enfim, são situações, problemas também para ser resolvido, e isto se trabalha muito nas escolas, não é? Então, vejamos o seguinte. Aqui poderia ir além para poder explicar isso, né? Mas tem uma aula assim particular em vídeo, do qual só fala sobre ela assim, sobre a lógica, matemática e a linguística. Por causa de nosso tempo assim, então nós vamos se restringir assim, depois pode se pesquisar mais a fundo, não é? Nós temos a inteligência linguística, que trata-se da habilidade para lidar com os vocábulos nos diferentes níveis de linguagem, seja ela oral ou escrita. E aí nós temos como exemplos poetas, escritores, publicitários, vendedores, não é? Então, essa noção de escrever, de falar bem, então entra na questão da inteligência linguística. Nós temos outras duas inteligências que estão ligadas ao relacionamento com as pessoas, que é a inteligência interpessoal e interior. Inteligência que permite ver o humor do outro, ou melhor, interpessoal, vamos corrigir aqui. Interpessoal não é consigo, é com o outro, não é? Inteligência que permite ver o humor do outro, entender o outro, captar o outro na sua essência. Vendedores, comunicadores e etc. Esta é a interpessoal, é o outro. E nós temos a inteligência intrapessoal, que é internamente ligada a si mesmo, não é? Que está ligada ao autoconhecimento, ao autocontrole, não é? Então, essa é a inteligência intrapessoal. Então, essas duas, interpessoal e intrapessoal, não é? Estão ligadas ao relacionamento com as pessoas, não é? Bom, nós temos a musical, que está ligada à sensibilidade do som, ritmos, músicas, não é? E aí, então, a sua harmonia e assim por diante. Temos a naturalista, e essa foi desenvolvida depois, tivemos 7, né? Essa daí foi trabalhada e aí foi pesquisada e compreendida como inteligência. Daqui a pouco eu explico o que significa essa inteligência identificada por Gardner. E essa naturalista são pessoas que são capazes de perceber no meio ambiente, coisa que, por exemplo, na maioria dos casos as pessoas não percebem. Por exemplo, entra assim num lugar, esta folha é uma folha diferente, será que esta folha tem relação com um tipo de pássaro que está aqui, com vento, com clima? Quer dizer, há uma identificação mais rigorosa, mais aprimorada, mais apurada para isso. Tem uma outra da qual Gardner assim, ainda não definiu, mas que está em estudo para definir como inteligência, não é?
que é espiritualista, que alguns chamam assim, e outros chamam de existencialistas, não é? Está ligado à questão do transcendental, a capacidade de lidar com a vida e a morte, o autocontrole, explicação do cosmos, não é? Então, temos essa inteligência. Temos aqui no Brasil, e tem os estudos, em 1994, elaborado pelo professor Nilson Machado, da USP, que é a pictórica, não é? A pictórica, que é reproduzir pelo desenho os objetos, situações reais e mentais, através de pintores, artistas plásticos, desenhistas e etc., não é? Então, entra aqui a pictórica. Nós temos também aí, e aqui eu já falei de todas elas, não é? Então, assim, cada parte, cada tipo de inteligência está associada a um estudo. Uns gostam mais de um, outros gostam menos de outra, e assim por diante, não é? Então, essa teoria das múltiplas inteligências foi desenvolvida principalmente no âmbito de criar e resolver problemas, não é? Para poder, assim, ajudar as pessoas a compreenderem que nem tudo elas estão, assim, mais agregadas, ligadas, relacionadas. Ela tem uma coisa fundamental, essa teoria de Howard Gardner, né? Autor das múltiplas inteligências, ou chamadas de inteligências múltiplas. As inteligências são múltiplas, e isso é fundamental, porque marca a diferença entre as pessoas. Todos os alunos são diferentes e aprendem de forma diferente, e que por isso precisam ser considerados em suas diferenças. A inteligência é fundamental a partir do momento em que se aprende, não é? Para o outro, despertando a curiosidade, o interesse, né, para se poder aprender. As inteligências múltiplas, elas são independentes nos cérebros, não é? Mas elas trabalham juntas. Dificilmente teremos uma situação envolvendo um único tipo de inteligência. Todas as pessoas têm potencial para desenvolver todas as inteligências. Dependerá de vários fatores. Elas se desenvolvem ao longo de toda a vida, se desenvolvem para todo mundo. E isto é uma teoria empírica. O que significa? A teoria empírica é uma teoria feita de observações, de pesquisas, através de populações diferentes, estudos do cérebro, determinando as coordenações, aquilo que abrange os focos do qual o cérebro tem, assim, né, nas suas, assim, colocado a pesquisa assim, a extremidade esquerda, a direita e tudo mais. Então, no começo, qual é a crítica que Gardner faria à sua teoria? No princípio, ele teve, assim, uma localização rígida da inteligência no cérebro, no início. E depois, ele se tornou mais volátil no sentido de que todas elas estão interligadas, interrelacionadas, engrenadas e associadas. E estão, portanto, uma unida à outra. Tem, assim, áreas, mas elas se agregam, se somam, não é? Qual é o seu uso? Ela nos dá várias pistas, essas múltiplas inteligências, para a educação, como educação personalizada. E o que significa essa educação personalizada? Significa olhar a todos os que aprendem na escola e cada um ao mesmo tempo. Olhar a todos e a cada um ao mesmo tempo. Entender que as pessoas aprendem diferente. Elas aprendem em tempo diferente e de forma diferente. Esse olhar para a educação nos ajuda a compreender muito e se tornar mais harmonioso no humano. Ter um olhar menos acusatório e menos classificatório ao aluno que não aprende determinada matéria. Não aprendeu tal matéria. Por que será? Não é? Então, a avaliação na perspectiva das múltiplas inteligências, ela é uma lente, é um foco para fazer o professor ensinar e o aluno aprender. Para ajudar o professor a observar por que o seu aluno não aprende. Todos são capazes de buscar rotas alternativas, rotas secundárias que assim Gardner trabalha, caminhos onde todos aprendem. Ele não aprende desse jeito, vamos buscar de outra forma,
que de uma ou de outra forma, com coisa diferenciada, que ele vai aprender. O aluno, por exemplo, ele não consegue aprender da maneira convencional, tradicional. Então você busca um mecanismo diferente. Vou citar um exemplo aqui. Da maneira como o professor lida com o aluno tradicional a ensinar matemática. De repente ele tem aqui um exemplo, apenas para poder observar assim, entender e compreender. E aí então ele com a criança com a sua idade, que ela está ainda desenvolvendo a fase de alfabetização, isso, de aprendizagem das 4 operações básicas, por exemplo. Aí ele põe uma brincadeira diferenciada, como uma amarelinha, ao pular o número e o aluno vê, quer dizer, isso concatena, agrega, faz o aluno perceber, de repente, determinadas noções que no convencional não teria, mas que usando essa estratégia, essa rota secundária, faz ele abranger, abarcar, aprender e ir além. Então isso é necessário. Gardner nos situa a buscar esses caminhos diferenciados, essas rotas diferenciadas, não é? Para ajudar o professor a observar por que o seu aluno não aprende. Todos são capazes de buscar rotas alternativas, caminho onde todos aprendem, não é? Todos os alunos são inteligentes potencialmente. Em ato próprio de ser, não são, porque isso não foi despertado, não foi realmente visto por onde partir. E sobre este ponto, sobre este aspecto, não é? Chegar ao nível do aluno no sentido de pegar ele pela mão, entender a sua realidade e fazer as coisas darem sentido e caminhar. É nesse sentido que se usa aqui, chegar ao nível do aluno, para poder dar a mão, prender e focar a educação a ser levada, agregada. Então a inteligência múltipla não se testa, inteligência múltipla se observa. A inteligência aqui é um potencial biológico que está relacionado à nossa espécie humana. Está lá em cada um, não é? Diferente aqui de disciplina. Por isso é chamado de inteligência. Porque a disciplina é uma construção social com sua linguagem e suas manifestações. Não é? Então, experimente. O que Gardner quer nos colocar é o seguinte, não é? A aplicação das múltiplas inteligências para o aluno frente à criação e à resolução de problemas. E nesse sentido, toda a sua teoria leva à arte de estimular o pensar. Por exemplo, experimentemos assim perguntar aos alunos, depois de passar uma atividade, o que eles aprenderam. O que eles aprenderam, muitos não conseguem, eles não conseguem. Eles só conseguem dizer o que fizeram. Isso é uma escola que não tem as múltiplas inteligências em seu fundamento. Porque a escola tem que ter a teoria das múltiplas inteligências, é a escola do pensar e não a escola do fazer. É a escola do pensar e não a do fazer. Não é? Assim como as inteligências de aprender são aprender com compreensão. Cada aluno ele é único. Como eu educo para a compreensão? Quando eu coloco o aluno frente às coisas que são desafiadoras. Quando eu não fujo dos debates, não fujo das dificuldades. Quando eu não fujo das questões difíceis. Escola é um espaço para ter opiniões diferentes, para vencer os desafios, para buscar coisas que gerem reflexões. Quando eu aprendo, quando eu penso sobre isso. A escola ideal para Howard Gardner é aquela escola que ajuda o aluno a aprender com compreensão. Direto do grupo Xangô, da Central da Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil, CDF Brasil, assessoria e treinamentos, teoria das múltiplas inteligências, com o autor Gardner, Howard Gardner. Um grande abraço.